time de intercessores, olha só. Todo mundo vai estar orando por ele, não vai, gente? Maravilha. Boa noite. Boa noite. As crianças hoje tem estrutura para vocês, crianças. Então podem ir, tá bom? Os pais aí, as crianças podem encaminhar as crianças, por favor. Isso, glória a Deus. Aí vai sobrar até mais lugares, tá vendo, gente? Estão saindo. Ontem nós abordamos algumas características da festa dos tabernáculos. Participar de tabernáculos é um chamado contra a vaidade. Estar no livro de tabernáculos é um chamado contra as posses. É você ter os bens materiais e lembrar dos outros. Porque quando estamos na festa dos tabernáculos, passa um estrangeiro do outro lado, eu preciso convidar para estar junto da sucá, da minha tenda. Então, um desprendimento, estar em tabernáculos é se desprender das coisas materiais, é compartilhar aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Mas tudo isso, tudo que nós temos, tudo que nós somos, não faria sentido e não faz sentido e nunca fará sentido se não for para a glória dele. É como a famosa canção que diz: o que dele por ele, o que dele por ele, para ele são todas as coisas. Foi assim que nós iniciamos o ano. Na realidade, ontem não é o início, não foi o início de tudo. Na realidade, foi apenas para nós relembrarmos da onde nós vimos. Porque tudo que acontece em nossas vidas, seja em qualquer área, tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele a glória, a canção continua, a ele a glória e eternamente. Fico pensando como é que está o nosso coração nesta noite. Porque eu quero falar para vocês, para os irmãos nesta noite, é sobre uma igreja relevante que ousa sair na realidade, sai de uma teoria e vai direto para a prática. Uma igreja relevante é aquela que entende o valor da ortodoxia, mas não abre mão da ortopraxia. Uma igreja relevante é aquela que entende o valor de fato do ensino correto, por isso ortodoxia, mas ela não abre mão de corresponder esse ensino correto e praticar. Lembrar que tem uma expressão militar, quando os soldados estão arrumando a botina, estão se preparando, o general observa que eles estão demorando. O general chega diante dos soldados e diz: Kadima, avante, Kadima. E eles rapidamente, do jeito que estão, amarram a botina e colocam a roupa em fileiras. O general continua dizendo: Kadima, Kadima. Nós somos o evangelho do Kadima, avante. Porque as vozes externas não podem parar uma igreja que busca a glória de Deus. Amém, amém. Quando nós passamos a ouvir as vozes internas, deixamos de buscar a glória de Deus, passamos a buscar a glória dos outros. Mas a glória é de Deus. Por isso, Harei Hakol. Vamos essa expressão? Harei Hakol Mimeno. Hakol dar cor.
se a nossa vida passar e entendemos que a canção que Paulo cantou em Romanos fez todo sentido na história dele, e por isso que no final de vida ele vai dizer: enquanto que eu cumpro o ministério que o Senhor me separou. Quem é adorador entende, para que cumpra o Evangelho. Eu queria compartilhar com vocês algumas características da igreja relevante. Capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Meus irmãos, enquanto os irmãos estão folheando, procurando o texto, o capítulo 5 de Lucas é um texto muito conhecido. Esta mesma cena nós encontramos nos outros dois evangelhos. Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso 22. Também encontramos essa mesma cena no capítulo 1 de Marcos, verso 16 ao verso 30. Então, três evangelhos nos apresentam esta mesma cena. Contudo, Lucas, por ser um homem diferente dos outros dois redatores, por exemplo, esses documentos, quando foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas, excluindo um pouco João, porque eu quero abordar com vocês sobre as semelhanças existentes diante desses documentos, porque Mateus, Marcos e Lucas foram denominados como os evangelhos sinópticos, evangelhos semelhantes. Vez por outra você está lendo Lucas, se depara e diz: eu já li isso em Mateus, eu já li isso em Marcos. Cenas se repetem, porque cada redator vai abordar a biografia de Jesus para um distinto povo. Por exemplo, Lucas aqui, ele vai mostrar a humanidade de Jesus para os gregos. Mateus vai mostrar Jesus como rei, o Messias prometido. Marcos vai mostrar para os romanos o servo sofredor, aquele que veio servir e não ser servido. Então nós temos três redações aqui. Mas Lucas, já diz a tradição que Lucas era um grande pintor. Isso nunca foi comprovado pela tradição, mas o fato é verdade. Se Lucas foi pintor, não sei, mas que foi o que mais coloriu a vida de Jesus nos textos, isso é real. Lucas é tão detalhista, por ele ser distinto dos outros, é o único que não era judeu. Ele era grego, nascido da Síria. Este grego chamado Lucas redigiu o texto com muita pintura de fato, e ele, por ser médico, por ser um historiador, esse homem vai tecer comentários, uma investigação criteriosa. Esse mesmo redator chamado Lucas vai escrever o único livro histórico do Novo Testamento que nós conhecemos, Atos dos Apóstolos. Então Lucas é tão detalhista que os detalhes que ele apresenta em muitas cenas em Lucas sobre Jesus, só ele apresenta. Os outros dois, Mateus e Marcos, não apresentam. Por ele ser um homem da pesquisa, um investigador criterioso. Então, é nessa introdução nós precisamos entender que Lucas, a visão de Lucas, por ele ser tão detalhista, ele vai começar no capítulo 3, verso 23 desse mesmo evangelho, dizendo: Jesus começou o ministério com 30 anos de idade. Depois ele vai mostrar Jesus Cristo saindo da cena, vai ser batizado. Depois que ele é batizado, Lucas dá um detalhe que o Espírito Santo o leva, mas diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Os outros redatores não citam que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Todos vão dizer que ele foi conduzido, mas Lucas vai dar esse detalhe: ele foi cheio do Espírito Santo. E lá é tentado, diz Lucas 4, é tentado, e Jesus vence Satanás, dizendo tão somente, usando a própria palavra de Deus: está escrito, está escrito, está escrito. Mas Lucas dá um detalhe que no final diz: e Satanás se afastou de Jesus até um tempo oportuno. Ou seja, Jesus seria novamente tentado de outras maneiras por Satanás. Jesus sai da cena, vence a tentação e
vai para uma aldeia chamada Nazaré. Jesus, ao chegar em Nazaré, como de costume, lá em Nazaré, uma sinagoga, e ele, como judeu, ele está sentadinho na sinagoga. Chegou um assistente da época e deu os pergaminhos para ele, porque na tradição judaica, todo dia tem uma porção diária para fazer uma leitura. Então, na Jesuscidência, a porção diária que Jesus estaria lendo falava sobre a própria pessoa, e ele finaliza a leitura dizendo, depois que entrega o pergaminho ao assistente em Nazaré, diz: hoje se cumpriu o que havia dito. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar quebra-grilhões, cumprindo-se a profecia de Isaías, o profeta mais amado pelos judeus, porque era o profeta típico, um profeta messiânico. Só que o discurso continua na sinagoga e as pessoas começam a tentar expulsar Jesus, porque as pessoas não suportam mais o diálogo com Jesus. O negócio fica tão complicado que pegam Jesus Cristo e vão levar uma espécie de um pináculo, uma espécie de um precipício, e tentam lançar Jesus abaixo em Nazaré. Jesus se oculta deles e vai para uma outra aldeia. Nazaré no topo da região norte. Ele desce e vai para uma outra vila chamada Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, mais uma vez ele entra numa sinagoga, e lá tem um homem endemoniado. Ele expulsa o demônio daquele homem e se apresenta e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em contrapartida, os moradores de Nazaré que o expulsaram, agora os moradores de Cafarnaum dizem: Jesus, fica um pouco mais conosco. As pessoas se apaixonam por Jesus Cristo, agarram Jesus Cristo, uma grande multidão aperta e diz: fica conosco. Jesus diz: olha, eu preciso anunciar o reino de Deus em outras aldeias. É muito gostoso ficar aqui, mas Jesus diz: olha, eu preciso sair desse lugar. É interessante que Cafarnaum é uma palavra hebraica, Kefar Nahum. Kefar é vila, Nahum, misericórdia, consolação. Jesus, de fato, ele entrou num ambiente propício. Ele entrou na vila da misericórdia, porque ele mesmo veio trazer misericórdia, veio trazer consolação. E as pessoas se apaixonam e não tem o que sair. Jesus sai de Cafarnaum, vai para a região da Judéia. As pessoas comprimem, apertam. Tudo isso está no capítulo 4. E aí diz o redator Lucas que Jesus, antes de partir para a Judéia, ele está em Cafarnaum, e alguns metros, mais ou menos 150 metros, 100 metros, está uma casa, que era a casa da sogra de Pedro. E ele vai em direção, porque a sogra de Pedro está com febre. Só que Lucas diz que não era apenas uma febre. Lucas vai dizer: ela estava com a febre altíssima. Lucas era médico. Mateus e Marcos vão dizer que ela estava com febre, mas Lucas vai dizer que ela estava, verso 38 do capítulo 4, é o nosso contexto. Diz que deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. Então Lucas acaba colocando o quê? Partes da medicina, da sua profissão. Ele, como profissional, ele era médico e historiador. Termina a cena no verso 40, diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermo de diferentes moléstias, os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Verso 42, certo dia saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam e foram até ele, junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. E aí começa o nosso texto. Nosso texto, capítulo 5, começa:
Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar da Galileia. Algumas versões vai colocar Tiberíades, Genezaré. Verso 2: e viu 2 barcos junto ao mar, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Tão somente isso. Meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos, eu quero aproveitar o cenário desse texto que foi nos apresentado. Esse texto foi escrito no ano 67 depois de Cristo. O redator profissional na área vai dizer que Jesus chegou no mar da Galileia e a cena que ele viu não foi uma cena agradável, foi? Como é que estava a cena? O ministério de Jesus vai começar aqui. O chamado desses homens vai começar aqui no capítulo 5. Jesus chegou diante de uma sociedade fracassada. Jesus chegou diante de homens que estavam lavando as redes. Jesus chegou diante de uma comunidade de homens, diante de uma sociedade, porque naquela época tinha sociedade onde Simão era sócio de Zebedeu, com seus 2 filhos, Tiago e João, e Simão tinha o seu irmão que o ajudava, André. Então a cena que Jesus chega diante dele não foi uma cena agradável. A pergunta que podemos fazer ao texto: o que estava se passando nos corações desses pescadores? Uma outra pergunta é que Lucas só diz que Jesus viu quantos barcos? 2 barcos. Jesus poderia ver 3, 4, 5, 10, porque naquele contexto, naquela tradição, pescar era normal. Mas por que Lucas está detalhando a visão de Jesus só para 2 barcos? É porque existia 2 sociedades. De um lado Zebedeu, do outro Simão. Por isso a presença de 2 barcos. Eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite sobre 3 características de uma igreja relevante. 3 pilares que podem desconstruir para construir valores. Então esses 3 pilares podem mudar a minha, a sua direção nesta noite. São 3 pilares que podem desconstruir para construir. Não será nada fácil. Ouvimos desses 3 pilares. Ouvimos que nesse cenário de crise, parece que Jesus Cristo chega diante de uma nação brasileira falida. O Estado brasileiro está falido. Jesus chegou na história desses homens. Eles nem sabiam que eles seriam escolhidos para serem discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Eles não sabiam. Jesus chegou. E é interessante, o primeiro verbo que Lucas usa, ele viu. No português, ver não faz sentido nenhum. Mas na língua grega, como o texto foi escrito em grego, há pelo menos 4 verbos para ver. Tem um verbo que é olhar de cima para baixo, outro é de baixo para cima, outro é da lateral para a esquerda, outro é da direita para a esquerda. Ficou confuso? Fica confuso. Porque na língua grega tem 4 verbos. O verbo que é usado aqui é o verbo roral. E o que significa o verbo roral no grego? Roral significa cuidar. Mas qual o valor que tem a ver? Porque nem toda pessoa que vê cuida. Tem pessoas que só veem, só observam. Esse verbo aqui foi a primeira vez que Jesus viu alguma coisa. Oral. Ele contemplou, observou, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação. Uma igreja relevante não fica só olhando. Uma igreja relevante não fica só contemplando. Que coisa bonita. Uma igreja relevante, ela vai além de um olhar.
Amém. Jesus olha, está se aproximando de Jesus, ele viu 2 barcos. Aí Lucas dá o detalhe: e Jesus entrou num dos barcos. Verso 3. Entrando em um dos barcos que era o de... Aí alguns fazem a pergunta: ué, pastor, por que ele não entrou no barco de Zebedeu? Tinham 2 barcos. E acepção, né? Por que entrou no de Simão e entrou no de Zebedeu? Vamos entender depois isso aí. O fato que ele entrou. Primeira característica de uma igreja relevante: precisamos deixar Jesus entrar no barco. Mas eu quero te dizer uma verdade: tê-lo no barco não me garante sucesso. Tê-lo no barco não me garante prosperidade. Ter Jesus no barco não me garante prodígios, sinais, maravilhas. O ápice não é ter Jesus no barco. O ápice é que o verso se segue. Olha o que o verso diz: e viu 2 barcos junto à praia. Verso 3: entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então Jesus olha para Simão, depois que entra, e diz: Simão, afasta o teu barco da terra. O que Jesus está nos ensinando com relação à igreja relevante? O ápice não está em tê-lo no barco, o ápice está em eu afastar o barco da terra. Jesus está falando de santidade aqui. Amém. Afastar o barco da terra é se desligar das coisas terrenas. É como se estivéssemos pensando quando Paulo falou em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Falamos isso um pouco ontem. Se pois ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Uma igreja relevante não basta ter Jesus, tem que afastar o barco da terra. Amém. Aleluia. Meus irmãos, uma verdade importantíssima que nós temos que entender: Jesus chegou no horário atípico da pesca naquele momento. Esses homens estavam algumas 6 horas pescando a noite toda, derrotados, não obtiveram êxito. Eles estavam lavando as redes. Que horário Jesus chegou na história desses homens? Qual foi o horário que ele chegou? É só olharmos o contexto. Se você observar o verso, se você observar o verso 40 do capítulo 4, vai perceber que qual foi o horário? Jesus chegou no amanhecer. Sabe qual foi o horário? Cronologicamente, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, Jesus apareceu diante de pescadores falidos. E agora Simão ouve de Jesus: afasta o barco da terra. Agora Simão poderia questionar, não poderia? Primeiro questionamento de Simão poderia ser qual? Jesus, eu acabei de vir. Eu acabei de sair de um fracasso. O Senhor me pede para voltar? Mas Simão não questiona, sabe por quê? Simão preferiu entrar nas filas, ou na fila, 2 obedientes. Simão preferiu entrar na fila, 2 obedientes. É como disse o Atmani em seu livro Autoridade Espiritual, página 56. Ele vai dizer que os crentes deveriam ser chamados de obedecentes. É como disse Dietrich Bonhoeffer em seu livro Discipulado, página 25 e 26, que o que crê é obediente, aquele que obedece é aquele que crê. É como disse um filósofo, Jael Pérez de Azevedo: Deus fica apaixonado quando encontra um homem obediente. E Deus, quando encontra alguém obediente, Ele faz tudo para concretizar os sonhos. Então Simão entra na fila dos obedientes. Simão começa a entrar na fila dos obedientes. Gravem bem isso. Não questione o que Deus está pedindo. Sabe por quê? Porque o milagre que estava para ser
para a igreja chamada Simão, não seria no tempo de Simão, seria no tempo de Deus. Jesus é atemporal, Ele não está preso ao tempo. O milagre que você está esperando não virá no seu tempo. À noite eles estavam pescando, Jesus aparece pelo amanhecer. O que Ele está passando para a gente? Olha, eu faço milagre em qualquer horário. Agora quem decide em fazer não é você, sou eu. Porque Jesus, Ele não precisa pedir autorização a algum advogado para perguntar se Ele vai agir certo ou errado. Jesus é Deus, Ele não precisa pedir nenhuma autorização a ninguém. E outra, as minhas boas palavras não convencem, assim como as minhas más palavras não afastam. Jesus não se altera pelo meu muito amor por Ele, ou pelo meu ódio por Ele. Jesus é inalterado, Ele é Deus, Ele não muda a situação, não altera a personalidade de Deus, Ele é Deus. Simão entende isso, ele se afasta. A igreja relevante vai se afastando, meus irmãos, mas o grande convite, que Simão vai para as profundezas. Mas meus irmãos, algumas horas atrás, onde estava Simão e seus companheiros? Grave bem isso. Jesus Cristo fez questão de levar, grave bem isso, levar Simão para o mesmo lugar do fracasso. Grave bem isso, é profético. Jesus pegou a igreja chamada Simão e levou para o lugar que algumas horas ele foi fracassado. É pedagógico. Sabe para quê? Simão, enquanto você estava tentando com as suas próprias forças, você lançava jeito e não conseguia nada, você foi derrotado. Mas eu sou o Rafa, eu vou te levar para o lugar que você foi derrotado. Eu vou te pegar do lugar que você foi fracassado, eu vou te levar para lá. Há momentos que Jesus Cristo nos pega para retomarmos, ou possamos retornar ao lugar da falha, para mostrar que só Ele é o que restaura. Simão precisou retornar para a dor. Simão retornou para o fracasso. Eles estão lá, a uma certa distância, e não esqueçam do barco de Zebedeu, que estão observando, e não esqueçam da multidão, como se fosse aqui, uma grande multidão olhando. O outro barco aqui, mas Simão agora está tão distante, que agora Zebedeu do outro lado não consegue mais ouvi-lo. E eu fico pensando, o que Zebedeu? João, Tiago, que será que Jesus está conversando com Simão? Por que eles não estão mais ouvindo? Porque estão nas profundezas. Chega a uma certa distância, Jesus olha para Simão e diz: Simão, lança a gente. Simão, lança a gente. Ele, como humano, qualquer de nós diríamos como ele fala: Senhor, mestre, estou fadigado, estou cansado. Se tivesse outras palavras, eu diria: eu estou fracassado, arrebentado. Só que Simão, a igreja relevante, ela não colocou um ponto final. Ele coloca uma vírgula e diz: mas sob tua palavra eu lançarei essa gente. Sabe o que ele está nos ensinando esse texto? Simão está ensinando: eu aprendi a vencer a ociosidade. Ele se mostra o seu lado humano, está fraco. Nós estamos assim muitas das vezes, cansados. Mas ele diz: mesmo cansado, eu vou lançar essa gente sob tua palavra. Ele se expressa dizendo: mestre, não era comum alguém se expressar para Jesus. Simão não tinha intimidade com esse Jesus. E fala mestre. Na língua grega temos 3 vocábulos para mestre. O mais comum era didáscalos, mestre de sala de aula. Daí surgiu didática, didático, didaquê.
Mas o segundo vocábulo era mestre, também era chamado de catequetés, era o mestre da filosofia. Sócrates era chamado de catequetés, Aristóteles, Platão. Mas Lucas não se apropria desses dois vocábulos, ele se apropria de um terceiro, epistates. Ele é o único que se utiliza desse vocábulo, ele era grego. Mas por que ele se utiliza de epistate? Porque epistate significa comandante do mar. Porque a cena que Jesus está no mar da Galileia, então ele se utiliza de epistates. Aquele que é o oficial. Jesus está ensinando para a igreja: olha, eu não venho aqui como um professor de sala de aula, eu não venho como um filósofo, eu venho como comandante de tudo que está acontecendo sobre a sua vida. Eu sou o oficial que te apresenta a um novo relacionamento. Amém. Meus irmãos, ele diz mestre, mas ele diz também sob tua palavra. Assim como na língua grega tem 3 vocábulos para mestre, também tem 3 vocábulos para a palavra. A palavra que Lucas se utiliza aqui, ele não vai se utilizar nem de logos, nem de epos, ele vai se utilizar rema. É a mesma palavra que Jesus Cristo vai dizer para Satanás no capítulo 4, que nós vimos todo o contexto. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. E o que significa rema? Rema não é apenas uma palavra, rema significa ao pé da letra, uma palavra específica, para um momento específico, para uma pessoa específica. O que Simão está nos ensinando é: mestre, sobre essa palavra específica, para esse momento específico, caótico, eu vou lançar. A palavra rema vem do verbo réu. Réu significa fluir. É como se Simão estivesse falando: eu vou lançar porque vai fluir. Meus irmãos, quando Jesus Cristo encontra uma igreja obediente, não são as redes que vão ao encontro dos peixes, são os peixes que vão ao encontro das redes. Simão lança, mas não são as redes que vão, são os peixes que vão. Porque uma igreja relevante, quando uma igreja entra na fila da obediência, as redes são apenas instrumentos. É isso aí. E quando Simão lança as redes, você acha que foram as redes que foram? Eu fico pensando nas profundezas do mar da Galileia, os peixes sendo sucados e vão ao encontro das redes, porque ele encontrou uma igreja obediente. Mas milhares de peixes, e Simão preocupado agora porque quase um Titanic aconteceu. Aquele barco de Simão começa a afundar. Eu quero abrir um parênteses. É interessante que o nome que apresenta é Simão. A palavra Simão é um nome romano. No hebraico não existe aotil. Simão é um nome romano. No hebraico é Shimon. Shimon vem do verbo lismoa, e lismoa significa ouvir. Então Shimon significa aquele que ouve. Ele estava no ambiente certo. A igreja foi chamada para ouvir. Amém, amém. Então ele ouve, ele lança, os peixes vêm, uma multidão, milhares de peixes, o barco afundando. A pergunta que eu faço para vocês: o que a igreja faz com tantos milagres? O que faria eu e você no lugar de Simão? Simão representa a igreja relevante. Agora, o que eu vou fazer com tantos peixes? Simão poderia dizer: maravilha, as redes foram minhas, o barco é meu, Jesus optou pelo meu barco, é tudo meu, cada um no seu quadrado. Maravilha! Mas Simão é igreja relevante. Isso aí, olha aí. Simão é igreja relevante. O segundo ponto da mensagem é que quando a bênção vem, você compartilha com o outro. Meu Deus! Maravilha! Simão não pensa 2 vezes. Diz o texto que Simão acena para Zebedeu
pode gritar porque ele está distante. Mas algumas características nos passam. Quando Simão acena, ele não está falando, porque ele está longe. Mas com o aceno de Simão, ele está dizendo, sabe para quê? Aprenda uma coisa, com o aceno de Simão, ele está acenando para Zebedeu. Ele está dizendo: Zebedeu, o que eu tenho é teu. Zebedeu, eu sou altruísta, eu não sou egoísta. Olha só, quer mais informações? Quando ele acena para Zebedeu, ele está dizendo: Zebedeu, o meu sucesso é o teu sucesso. Ele está acenando. Meus irmãos, estar na festa dos tabernáculos é compartilhar o que nós temos. Amém. Porque nos tabernáculos há um despojamento. Simão aquele que ouve, ele só acena. Você não vai ver ele gritando, o megafone: Zebedeu! Não ia escutar. E sabe quem estava observando? Tinha uma grande Jesus não falou para Simão: Simão, olha só, vai acontecer um grande milagre. Você vai lançar as redes, vai vir uma multidão de peixe, por favor. Aí, te dá uma bolinha, compartilha, tá? Jesus falou isso? Foi instantâneo. Deixa eu falar uma coisa, tem coisas que você já sabe que tem que fazer. Tem do Espírito. Só que a multidão agora, outrora, estava ouvindo Jesus Cristo. Agora a multidão está o quê? A multidão está observando, irmão. Rapaz, Simão está acenando, e agora Zebedeu está indo. Esse Jesus Cristo, esse Simão, ele não só fala, ele vive. Esse Simão, isso é igreja. Eu quero essa igreja. A multidão está observando. A multidão está cansada de ouvir a igreja. A multidão quer ver. Eu quero dizer uma coisa, que nós estamos na geração Tomé. Geração Tomé é quando os outros querem ver. A multidão agora fica observando. Ele acena. Porque quando você recebe a bênção, você compartilha a bênção. Segunda verdade. Aí Zebedeu, do outro lado, Zebedeu poderia pensar, quando Jesus Cristo entrou no barco de Simão, sabe o quê? Zebedeu poderia pensar: miserável de Simão, por que Jesus optou pelo barco de Simão? O que Simão tem que eu não tenho? Zebedeu poderia pensar. Ele poderia reunir o Tiago, o João, e falar: meus irmãos, meus filhos, vamos virar as costas. Será que Simão esqueceu que na tradição 70% é para a família maior e 30% para a menor? Pela lógica, Jesus Cristo entraria no nosso barco. Por que entrou no Simão? Zebedeu poderia questionar. Zebedeu poderia falar: a partir de hoje eu vou romper o meu contrato de sociedade. Grave bem, terceira verdade de uma igreja relevante: uma igreja relevante não entra em competição. Isso aí. Uma igreja relevante não entra em competição. Nós não fomos chamados para competir com os outros. Isso aí, isso aí. E aí agora Zebedeu não faz nada disso. Ele pega o barquinho dele com o Tiago e o João. Ele vai ao encontro do seu amigo. Meus irmãos, algo magnânimo acontece, que o barco também se Zebedeu quase que afunda também. Mas ele volta. Eles vêm ao encontro de onde tudo começou. Eles estão vindo. Estão vindo. Coloca os dois barquinhos. E
no final, depois que eles arrastaram, diz, verso 10 do capítulo 5: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre o mar, sobre a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando tudo estava se encerrando na história, Jesus chega diante dele e diz: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Jesus não veio para mudar a profissão, Jesus veio para mudar a direção. Aqueles homens continuariam sendo pescadores, mas Jesus muda a direção deles. Vocês serão pescadores de homens. Aleluia! Nesta noite Deus está mudando a tua direção. A tua direção, você vem com a direção. Jesus está dizendo: não é por essa direção, é por a direção que eu estou escolhendo. Olha aí, ó. Eles voltam. Meus irmãos, esses homens não sabiam do poder que eles seriam. Por exemplo, Simão não sabia que depois dessa pesca, eu concluo dizendo que este foi o maior avivamento na vida desses homens. Começou num barquinho na Galileia. Começou com Jesus pegando Simão e levando para o lugar de derrota. Há momentos que Jesus vai me encaminhar, me conduzir para o lugar que eu fraquejei. Mas ele voltou diferente. Ele voltou curado, sarado. Ele voltou porque Jesus tabernaculou nele. Jesus, quando tabernacula dentro da gente, Simão voltou diferente. Começou a pregar. Primeiro sermão dele, 3.000 vidas. Primeira pregação de Simão, 3.000. Lucas não contabilizou quantos peixes ele pescou, mas eu ouso dizer, foi a mesma quantidade de Pentecostes. Porque ele plantou, ele colheu. Sem cartilha, espontâneo. E aí estava, quem sabe, reunido. E Simão voltou a ter o seu sócio. E Joãozinho estava com ele. E Tiaguinho. Virou até música em Jerusalém. Pedro, Tiago, João no barquinho do mar da Galileia. Virou música. Bombou em Jerusalém essa música. Mas Tiaguinho estava lá. Simão está lá com João. Está andando. Ele começa a andar. E aí tem um homem pedindo esmola. Mas quem já passou no barco da Galileia, quem deixou Jesus tabernacular, ele olhou para o homem pedindo esmola: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Aqui eu vou ficar no milagre. Agora o homem que estava lá pedindo esmola entra na porta formosa com Pedro e João. Entraram na porta formosa, foram orar, diz o texto, na hora nona. Eles estão pregando. Aqueles homens estão sendo bomba atômica. Aprenderam aonde? No barquinho da Galileia. Porque quem obedece, compartilha e não entra em competição. Meus irmãos, se preparem. Quem obedece, compartilha e não entra em competição, se prepare o que Deus vai fazer com a sua vida. Aquele homem agora, o Sinédrio está pregando, pessoas estão sendo curadas. O Sinédrio vem diante de Simão. Diz: Simão, para de pregar, cara. Eu não quero você pregando aqui não. Toma uma surra. No outro dia o 7.1 da história vai contar lá. Sinédrio, aqueles caras acabaram de apanhar e estão lá pregando. Chamaram o Simão. Ô, já parei. Eu falei, eu proibi de você pregar ele. Não tem como parar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Simão é aquele que ouve.
Sabe por que Simão foi levado para as profundezas do Mar da Galileia? Sabe por quê? Porque a multidão poderia atrapalhar a voz de Deus. Sozinho com Ele, tete a tete com Ele, face to face, face to face. Ele falou: Simão, lança, não tem multidão, a multidão já nem mais ouve, só está ele e Simão. Simão não tinha nenhuma voz dizendo: Simão, não faz isso não, cara. Simão, faz outra coisa, cara. Há momento que Jesus nos tira da multidão. Ele tirou Simão da multidão para falar algo específico para ele. E aquilo mudou a história da igreja. Que coisa, hein? Há momentos que nós seremos chamados para fora da multidão. Mas quando voltarmos, a multidão vai estar conosco. Porque voltaremos com as diretrizes corretas. E Simão continua. Ele não sabia que seria um grande pregador. Certa feita ele estava lá em Cesareia. Olha, Simão está em Cesareia. Alguém diz: chame Simão. Porque tinha acabado de morrer uma mulher muito importante, Tabita. Simão vai lá. Simão e a dupla dele, sempre junto. Gente, começou tudo no barco, né? Eles eram sócios, agora estão sócios no poder de Deus. Estão tudo junto. Ele chega lá, olha para Tabita morta e diz: levanta, levanta. E ela levantou. Os milagres, diz o texto de Lucas em Atos, que por onde a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Quem obedece, compartilha e não entra em competição, espere o que Jesus vai fazer com a tua história. Eu não sei quantas vozes vocês andam ouvindo. Eu não sei quantas vozes vocês estão ouvindo por aí. Você é a igreja que ouve a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela destrona a voz da multidão. Porque se você quer ir avante, a multidão, a voz da multidão não pode ser maior do que a voz de Yeshua HaMashiach. Simão vai e volta, não muda. Na realidade, tudo mudou na vida de Simão. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Falar de tabernáculos é falar de ouvidos sensíveis à voz de Deus. E quando esses homens voltam, Jesus muda a direção. Vocês serão pescadores de homens. Esses homens viram missionários, pregando o evangelho, sendo açoitados. Eles ficam até rindo quando são açoitados. Eles vão dizer: ah, eu lembrei que Jesus um dia disse: seremos açoitados. É como saiu na revista Verde. Essa gente incomoda. Essa gente incomoda. Vocês viram a reportagem que saiu na revista Veja? Essa gente incomoda. Nós de fato temos que incomodar o sistema. Isso não é novo, nós sabemos. Isso é muito antigo. Já em Atos tinha um grupo que incomodava, mas trazia cura, trazia libertação, restauração. Nunca tinha se ouvido de alguém morto ressuscitado. Jesus começou ensinando na ortodoxia: Lázaro, para fora. E mortos. Agora vai Simão, Tabita, levanta. Eu aprendi. Agora tem que praticar. Vamos para a ortopraxia agora. Vamos lá praticar.
Que Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Você possa sair daqui nesta noite com a convicção. Uma igreja que obedece, uma igreja que compartilha, e uma igreja que não entra em competição. Espere o que vai acontecer. Vai acontecer tudo isso que aconteceu com Simão. Vai acontecer isso e mais alguma coisa. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vivemos uma sociedade competitiva. Deixa eu compartilhar uma verdade que quando eu estava escrevendo esse livro, Igreja Relevante, e numa tardinha da vida, eu escrevendo, e Deus fala comigo o seguinte: você sabe por que eu não multipliquei as pedras em pães? E Deus começa a falar no meu coração: você sabe por que não foram transformadas as pedras em pães? Eu não sei. Aí Deus fala no meu coração: as pedras não foram transformadas em pães porque eu não tinha ninguém para compartilhar. As pedras não foram transformadas em pães porque eu não tinha ninguém para compartilhar. O Evangelho é o Evangelho do compartilhamento. O Evangelho é o Evangelho do dar. O Rick Warren vai dizer que nós temos, que quando nós compartilhamos com alguém, nós nos parecemos mais com Jesus. Simão, quando compartilha a sua bênção, ele se parece agora mais com Jesus. Billy Graham vai dizer que nós temos duas mãos, com uma eu recebo, com outra eu dou, porque nós não somos cisternas rotas para acumular, mas somos pessoas para compartilhar. Quer ver uma igreja saudável? Uma igreja saudável é aquela que compartilha. Uma igreja saudável é aquela que compartilha, que não fica retendo. Isso aí, ó. E aí Deus fala no meu coração outra verdade: meu filho, diz para a minha igreja que a minha igreja está em competição. Isso aí. E aí eu fiquei questionando: mas por que competição? Aí Deus fala: sabe daquela oração que eu fiz? Pai, eu quero que todos sejam um. Como eu sou um contigo, Pai, eu quero que todos sejam um. Aí Deus fala no meu coração: sabe o que? Essa oração ainda está no ar, ainda não se concretizou. Nem todos são um com um. Ainda está para se cumprir a unidade. Jesus está voltando. Quando Ele voltar, Ele vai deseja encontrar uma igreja única, unânime. Somos diferentes, somos como aquelas 4 espécies que estão dentro da festa do tabernáculo: Etrog, Hadás, Wahalav, Lulav. O rabino pega e se mexe todas diferentes da outra, mas a festa de tabernáculo só funciona com essas 4 espécies, todas diferentes. Uma igreja em unidade é termos consciência que somos diferentes um do outro, mas somos unânimes. Eu não sei como é que está o seu coração com relação a relacionamentos. Eu não sei como é que está o seu relacionamento. Seu relacionamento com seus pais, os seus líderes. Eu não sei. Não sei como é que está a tua história, a tua caminhada cristã. Eu só sei de uma coisa: eu conheço um homem que resolveu obedecer, resolveu compartilhar e não entrou em competição. Olha, Deus fez muita coisa. Deus fez muita coisa pela igreja chamada Simão. Esse espírito competitivo precisa ser destronado. Esse espírito de competição não faz parte da história da igreja. Isso foi um sistema que trouxe.
fazer. Imagine o que faz uma igreja relevante. Se a 100 metros da igreja começa a abrir uma igreja, o que faz uma igreja relevante? Uma igreja relevante chega diante do pastor: o que eu posso ser útil para te ajudar? A igreja está começando. Eu tenho 3 ministérios de louvor na igreja. Olha só, vamos conquistar a cidade, vamos nos unir. Mas sabe o que acontece? O orgulho impede. É o orgulho de quem vai falar e o orgulho de quem vai ouvir. Quem vai ouvir vai dizer: o quê? Não, obrigado, não preciso. Eu já tenho um ministério forte aqui, poderoso, cheio da glória. Quem vai falar ou quem vai ouvir é o grande conflito. Mas quem obedece, quem compartilha, quem não entra em competição, espere que Deus vai fazer. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu penso que se fosse cantada a música na época de Simão, ele cantaria essa música. Porque quando ele está diante do milagre, quando ele levanta as mãos, eu entendo. Não existia essa canção, mas eu gosto de pensar nessa canção, pastor. Eu gosto de pensar, e quando ele levanta as mãos, ele vai dizer: dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Toda a nossa história, ela passa primeiro pela glorificação a Deus. Nós só existimos porque um dia Ele se esvaziou da glória dele. Como é que se deu esse esvaziamento? Para Ele ter tabernacular dentro de mim, de uma carne. Porque os gnósticos diziam que era impossível um ser perfeito habitar num ser imperfeito. É a grande temática de João. E como que Jesus fez? Conta-se uma história de um rei. O rei tinha uma criada, e o rei queria conquistar aquela criada. E o rei pensava: como é que eu vou fazer para conquistar essa criada? O rei: já sei, eu vou pedir-lhe em casamento e fica fácil, porque eu sou rei. Aí ele: não, mas vai dar certo. Eu vou mudar o que ela é. Ela vai deixar de ser criada, vai ser princesa, vai ser rainha. Eu vou mudar, vou desconfigurar. Não, o que eu vou fazer? Aí ele pensou, disse: já sei, eu vou descer o nível, eu vou chegar no nível dela. Jesus fez isso.
esvaziou, desceu no nosso nível de humanos, tabernaculou. E se de fato Ele tabernaculou dentro de nós, nunca poderia existir dentro de nós um espírito competitivo. O que deveria sempre existir era obediência e compartilhamento. Nós somos os dois barcos da história que Lucas nos apresenta. Ou nós somos o barco de Simão, ou nós somos o barco de Zebedeu. Se você escolher ser o barco de Simão, você compartilha a bênção. Mas se você escolher o barco de Zebedeu, você torce pelo sucesso do outro. Seja você ou o barco de Simão, ou o barco de Zebedeu, beleza, tá tudo ok. Mas por favor, não seja o terceiro barco que nem Lucas apresenta. O terceiro barco, quando recebe a bênção, não compartilha. O terceiro barco, quando vê o sucesso do outro, fica enraivecido. Lucas só mostra 2 barcos. Nós somos os 2 barcos da história. Por favor, não arrumem o terceiro barco, porque Lucas só fala de 2 barcos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.